E para o Flamengo, um time que pode perder a liderança hoje para o Cruzeiro, uma lição: tem que chutar para o gol e não ficar bajulando o adversário, olhando, nossa, de boquinha aberta para um adversário dentro de campo. Porque a gente já viu várias vezes isso. Time que fica bajulando muito o rival, foi o que aconteceu com o Santos contra o Barcelona, lá na final do Mundial. Santos bajulando o Messi, ai Messi, ai Messi. Porrada. Flamengo bajulando o Neymar, ai Neymar, Neymar. Porrada. Futebol profissional é para entrar com sangue nos olhos, seja contra o pai, contra a mãe, contra o ídolo, contra quem quer que seja. A atuação do Flamengo foi um negócio patético, né? Não só com a bola, porque teve 74% de posse de bola. Chance mesmo que fez o goleiro Brazão fazer uma difícil defesa foi a cabeçada do Danilo no começo do segundo tempo. E no final, um chute que não foi tão difícil do Wesley, já no desespero no final. Muita posse de bola, de novo o time finaliza muito pouco, o time tem carências no ataque. Sim, carências, jogadores em péssima fase, como Cebolinha e Michael, que ontem não jogou, e falta jogador com característica decisiva. A história do Pedro é patético falar do Pedro. O último jogo do Pedro foi contra o Los Angeles. Ele estou uma bola no gol, no travessão, sozinho, quase sem goleiro. Jogou nada. O Pedro ontem não faria nada. Está em má fase, está em má forma, voltando de uma grave lesão. O Pedro não ia resolver nada. Põe o Pedro, não vai resolver. Isso é conversa fiada. Oportunismo é um papo de quem acho que nem analisa futebol com o mínimo de profundidade, sim, de acordo com as suas conveniências e tudo mais. Isso não isenta os jogadores desse comportamento ridículo, pouco competitivo, reverenciando o adversário. O técnico, tem aí, tá no Twitter da Isabelle Costa. Se o Kaique conseguir, ele pode até pegar e mostrar. A bola ia rolar, o Valdemar vai lá, tenta dar uma caneta no Felipe, levanta o Felipe, abraça. Que isso, gente? Isso não é jogo de casado solteiro, é churrasco entre amigos, é na coletiva, somos amigos, de futebol à parte. Isso não existe, cara. Isso não existe. Eu lembro que o Mancuso, que jogou no Flamengo e no Palmeiras, ele falava o seguinte: eu não troco de camisa com o adversário. Por quê? Porque o torcedor não troca de camisa. É um exagero? Pode ser um exagero, mas tem que ter um pouquinho de Mancuso nesse time. Uma bananice. O Luiz Araújo sofreu uma falta do Neymar no primeiro tempo. Aí foi se justificar. O Neymar está na dele. O que ele faz? Reclama como se ele tivesse sofrido a falta. A falta foi do Neymar e foi marcada a falta do jogador do Santos. Aí ficou ele se justificando. O Neymar meio que não quis papo, ele ficou rindo amarelo. Cara, foi marcada a falta, levanta e vai embora, deixa o Neymar no chão. O Arrascaeta puxou pela camisa, sem necessidade, por sinal, lá na altura do meio-campo, pouco depois do meio-campo, tomou um cartão amarelo, ficou tentando se explicar pro Neymar. Que uruguaio é esse que fica se explicando quando faz uma falta? Nunca vi uruguaio que fica se explicando quando faz falta. O uruguaio, quando faz a falta, vira as costas e vai embora. Geralmente é assim, né? Que isso, gente? E o técnico, que exemplo é esse que o técnico dá? Sendo levantado pelo adversário ali, como se fosse um churrasco. Parecia o jogo dos amigos. Não o jogo do Zico do Maracanã no final do ano, que é uma confraternização, não. Um jogo de 3 pontos. O Santos se mobilizou para o jogo, ficou mais de um mês pensando nesse jogo, se preparando, fazendo um jogo amistoso, treinando, preparando o Neymar da melhor maneira. Assumiu uma postura que era possível, ou seja, deixa a bola para eles querem a bola, ok, vamos jogar na transição, no contra-ataque, tentar, conseguiram encaixar algumas jogadas, levou a perigo em alguns momentos e aproveitou a chance em que tem vários erros ali, erros de posicionamento. O Varela, escalado pela esquerda, claramente tem dificuldade para bloquear o Neymar com a perna esquerda, que ele é destro. O Vinha fica no banco, não joga, aí é um mistério também, porque se não tem condição, até entendo que ele não tenha condição de jogar. Não tem condição. Por que fica no banco? É um negócio meio difícil de entender. E aí entra o Boto, que até agora não foi ao mercado, não fez contratação, vazou o nome do Castellanos, que é um jogador difícil, tentou um jogador da segunda divisão da Inglaterra e foi barrado. Não agiu no mercado até agora, embora o Flamengo tenha vendido o Gerson, tenha dinheiro para contratar. O BAP, que discursava, falava pelos cotovelos contra a gestão anterior, e tinha razão muitas vezes. Agora consegue ser pior, porque a lentidão é igual ou pior do que a do ano passado para ir ao mercado. Eu vou dizer uma coisa para você hoje, tá? Dia 17 de julho. Se o Flamengo não se mexer no mercado, o Flamengo não se mexer com relação a esses ajustes, a temporada vai para o espaço. Pode anotar, vai para o espaço. Estou falando hoje que o time é líder do campeonato, tá? Hoje. Se não se mexer, vai para o espaço. O BAP vai ter que agir e vai ter que mostrar competência. Não adianta só o que ele falava antes. Falava pelos cotovelos. Falava aqui, falava ali e tal, criticava em off, então adorava criticar. Então agora está na hora dele agir. Ele não é o presidente, não diz que veta, faz, acontece. Vai lá na Flá TV, dá discurso de 1 hora. Na Flá TV é fácil falar, o BAP. Tem que falar com a gente, com a imprensa que te questiona, que te cobra.
Não com a mídia oficial do clube, que aí os colegas que estão ali, evidentemente, não vão poder te cobrar, peitar uma situação, né? Participa com a gente aqui, dá entrevista para mim, para os outros colegas que querem te questionar com relação ao que você vai fazer com relação a isso. Você contratou, BAP, um profissional, o Boto, que até agora não disse o que veio. Essa é a verdade. O que o Boto conseguiu fazer? Eu até entendi, primeira janela, não teve dinheiro, trouxe o Juninho, jogador mais barato, ok. E agora? E agora? Vai depender do Michael, do Cebolinha para resolver um jogo? Quando o Luiz Araújo não chuta, não tem gol, né? Porque domingo, sábado, contra o São Paulo, também dominava, não fosse o chute do Luiz Araújo, o jogo ia ficar naquele 0-0 também. Porque cria, perde gol, não finaliza. Ontem o Flamengo, Thiago, finalizou 10 vezes, com 74% de posse de bola. O Santos, com 26%, finalizou 8 vezes. E o Santos foi mais perigoso, teve uma defesa difícil no chute do Neymar, feita pelo Rossi, e depois o gol que definiu a partida, por exemplo. Só isso teve o lance do Bareal no começo do jogo. O Santos teve mais chances que o Flamengo. Então, de que adianta? Aí o Felipe Luiz é perguntado na coletiva, a gente pode mostrar aí. Não responde a pergunta sobre a falta de finalizações e sobre a interatividade dos jogadores e dele com o Neymar, também não respondeu. Mas aí o problema também dos colegas, fazem 3 perguntas em uma, é muito fácil. Faz 3 perguntas em uma, o cara responde uma, enrola com a outra e não responde a principal. Amigo, básico, vai na coletiva, é uma pergunta, 20 segundos que você tem para perguntar. Tem que ser, vai com essa mentalidade, aprende. 20 segundos, é uma pergunta, pá, na lata. Aí o cara vai ter que responder. Agora vem com tese, não sei o quê, o cara fala, não respondeu. Não respondeu, mas tem que responder. E com atitude. O Felipe é um prêmio-ser treinador, o time dele, o modelo de jogo, eu acho que é super moderno e adequado, tudo muito legal. Mas não dá para ficar encarando, o Felipe está aprendendo. No Flamengo não é lugar de aprender. Flamengo não é lugar para você fazer estágio. Não acho que ele seja um estagiário, ele é um profissional, mas ele tem que ser mais rápido no processo de aprendizagem. Ele vai ter que ser mais ágil. E outra coisa, os garotos que ele tem dificuldade de lançar. O Alaciano, por exemplo, está pedindo passagem para ter uma chance de começar um jogo, não começa. Domingo ele não tem o Bruno Henrique contra o Fluminense. Vai dar chance ao garoto ou vai colocar para correr 15 minutos? Ou o Juninho. O que acontece com o Juninho? Porque ele não pode jogar. Vai começar o Juninho? Está treinando bem, né? Enfim, acho que ele está com menos opções para fazer rodízio de jogadores agora. Tem jogador machucado, tem jogador suspenso, tem jogador que foi embora, né? Então, a situação é uma situação para ligar um tremendo sinal amarelo, não pela derrota. A derrota é circunstancial, pode acontecer. O Flamengo poderia ter finalizado 30 vezes, e o Brasão feito 28 defesas espetaculares e ter perdido de 1-0. Isso pode acontecer. Não é a questão da derrota, é o comportamento dos jogadores inadmissível com relação... Tietar adversário não existe. Tietar adversário não existe. Eu vejo muitas entrevistas, vi ontem um trecho de uma entrevista do Valdo, ex-meio campista, falando de quando ele foi dividir quarto da seleção com o Zico e parecia que ele estava dividindo quarto com Deus. E o receio dele e tal, até entrevista muito engraçada, o trecho que eu vi. Os caras reverenciavam o Zico. Mas em campo, porrada cantava, meu irmão. Não tinha esse negócio, não. Hoje em dia, o cara reverencia o Neymar, entendo. Pô, o Neymar é um ídolo de muitos deles, são mais jovens e tal. Normal, grande jogador, muito sucesso. Mas, cara, num jogo não existe isso, cara. Nem em pelada tem isso. Nem em pelada tem isso. Você tá jogando contra o seu melhor amigo, cara. Na hora que a bola tá rolando, não tem esse negócio, não. Depois do jogo é cerveja, todo mundo conversa, é amigo, é parceiro, beleza. Mas com bola rolando, você que tá acompanhando, quando você joga pelada com seus companheiros, seus amigos, fica de cafuné com um amigo, fica fazendo carinho, faz a falta, pede desculpa, porra nenhuma, vambora pro pau. Não, isso não existe, gente. O comportamento do Flamengo hoje foi um negócio inadmissível, inaceitável, patético, ridículo, pouco profissional, inclusive do treinador. E cabe ao senhor Boto cobrar. E cabe ao senhor BAP cobrar do Boto, caso o Boto não aperte esse parafuso. Patético, ridículo, eu duvido que o torcedor do Flamengo, com o mínimo de vergonha, não tenha ficado constrangido com aquilo. E o Neymar está na dele. O Neymar faz isso todo jogo. E faz ele muito bem. Ele usa das artimanhas do jogo de futebol, né? É um jogador importante que voltou ao Brasil, sabe que existe um respeito excessivo dos seus oponentes, em grande parte, com relação a ele em campo. Os árbitros são muito fracos. Ontem esse árbitro horroroso, ele deu um cartão amarelo pro Bruno Henrique, tirou ele do jogo do domingo, que foi uma bola chutada pelo goleiro Brasão, e que o Brasão acerta, não foi falta do Brasão, ele chuta e no movimento a perna dele bate no Bruno Henrique. E o Brasão se jogou. Aliás, é vergonhoso o que os jogadores fazem no Brasil também. Não vi nada, ele se jogou, ficou rolando, ele não viu o lance, marcou pelo retrovisor, aí foi lá e deu o cartão pro Bruno Henrique. Tirou o cara do próximo jogo. Quer dizer, uma coisa ridícula, ridícula. É difícil também, no futebol brasileiro, você ter times que queiram jogar fazendo marcação-pressão com tanta falta que é marcada. Porque várias vezes você dá o bote no campo de ataque para roubar a bola e os caras marcam falta.
Então isso também colabora com a má qualidade do jogo. Os árbitros são vilões nesse contexto, com esse comportamento de marcar falta a todo instante. Porque é fácil você marcar uma falta no campo de defesa. Então se você pressiona no campo de ataque para recuperar a bola, você dá o bote, o cara que perde a bola cai, dá um migué muitas vezes, ou cai simplesmente porque cai, ele marca a falta, para dar perigo de gol. Isso colabora demais com a má qualidade do jogo no Brasil. Ontem isso aconteceu algumas boas vezes. Essa do Bruno Henrique, foi até um outro tipo de lance, foi patética. Aliás, e o Santos foi muito bem, o Kleber foi muito bem, o Kleber Xavier montou uma estratégia possível, sabendo que era uma vitória importante, uma virada de chave do Santos, e foi um grande momento do Santos do Neymar na temporada. Entendeu? O Flamengo teve grande participação nisso, com uma postura absolutamente tacanha, banana, sabe, de reverência ao adversário. Isso não existe, gente. Um time profissional que entra em campo para reverenciar o adversário, gente, pode ser o Pelé, o Maradona voltando para a terra, não pode ser quem for. Não existe isso. Não existe. O adversário é o adversário, não é o inimigo. Tem que matar, bater, dar tapa na cara, nada disso. Mas é o adversário, é o oponente. Ele veste uma camisa diferente da sua, cara. Não entender isso num jogo profissional. Quem é que comanda essa turma? E o técnico? Aí vai o Neymar, passa. Pô, o Neymar passou, cumprimentou o Felipe. Aí Neymar, beleza? Beleza. Vira a cara e vai embora, sai de perto. Aí não, sorrisinho, abraço, apertado, levanta um ao outro. Que é isso, gente? Que circo patético é esse, Felipe Luiz? Você não é mais jogador, meu irmão. Você é técnico. Que exemplo você dá pro Wallace? O Wallace vai no Instagram depois do jogo. Que apesar da derrota, um dia importante, tudo normal, ele tem o Neymar como ídolo, eu respeito isso, é óbvio que eu respeito isso. Mas não é como o time perdeu o garoto. Mas o garoto não tem culpa, esse está aprendendo. O Felipe que tem que dar o exemplo. O Felipe está abraçando o jogador à beira do campo. Então você está abraçando aquele cara que minutos depois vira seu algoz. Ridículo, ridículo, muito ridículo. Eu achei, assim, uma das coisas mais patéticas e constrangedoras que eu vi no futebol nos últimos tempos, a conduta desses jogadores, do treinador e até agora, a omissão do BAP e do Boto. Vamos ver se eles vão fazer alguma coisa. Até agora estão em silêncio. Não houve muito tempo, é verdade. Vejamos o que eles vão fazer, o que eles acham desse circo ridículo que o Flamengo aprontou ontem lá em Santos. E parabéns ao Santos, que fez o jogo certo, um bom jogo, dentro das suas possibilidades e venceu, acho que merecidamente, o jogo, que teve a sua estratégia e foi o mais eficiente. Neymar anotou um belo gol para decretar a vitória do Santos por 1-0 sobre o Flamengo, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão. E o zagueiro Léo Pereira ficou na bronca com o descuido da defesa rubro-negra no lance. Logo após a partida, o defensor citou o domínio do Flamengo durante a partida na Baixada Santista e lamentou a falha logo em um lance que envolvia Neymar. A gente teve o controle de boa parte do jogo, essa é a verdade. Faltou o último passe e criamos pouco. Um time que está liderando o campeonato e sempre marca gols. Acho que a gente criou pouco para poder concluir e sair com o resultado positivo. Sabíamos que eles iam jogar por uma bola. No final do jogo, por um descuido defensivo nosso, que não pode acontecer para quem quer ser campeão brasileiro, disse, em entrevista ao Premier. É o Neymar, né? Sempre tem que ter uma marcação diferenciada em cima dele. A gente fez o nosso jogo, sem pensar muito no Neymar. Sabíamos que ele poderia definir o jogo em alguma jogada. Como eu falei, foi um descuido nosso. Um cara diferente como ele não pode ter tanta liberdade assim. Um momento que erramos, estávamos expostos e abertos. Ele teve a sorte e os méritos dele para fazer o gol. Temos que trabalhar agora e pensar no clássico.